Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, deixa eu arrumar o microfone que eu esqueci. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que vão assistir esse vídeo. Primeiramente, eu quero fazer minha confissão. Às vezes eu esqueço, mas é bom eu fazer quando eu me lembro. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, todo o poder, toda a glória, todo o domínio para todo sempre. Amém. Hoje eu quero falar a respeito de algumas batalhas espirituais que eu passei. Eu vou resumir. Primeiro deixa eu falar como que aconteceram essas batalhas espirituais. O Senhor abriu meus ouvidos espirituais para que eu ouvisse algumas coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Então, eu ouço, né? Eu ainda estou com meus ouvidos espirituais abertos. Eu ouço o Senhor Jesus falar comigo e ouço também os satanistas. Hoje, atualmente, eu ouço menos os satanistas. Eu ouço mais o Senhor Jesus falar comigo. Quando eu vou orar, quando eu pergunto qualquer coisa ao Senhor, eu ouço o Senhor falar comigo. No início eu ouvia muito os satanistas, eu ouvia mais os satanistas do que o Senhor Jesus, porque estava no início da guerra, eu não sabia lutar, não sabia pelejar, e eles vinham com toda a força para cima de mim. Então, e eles falavam muito, o fato deles falar muito era para causar confusão na minha cabeça. Eles falavam o tempo todo, era uma perturbação na minha cabeça, porque eles falavam o tempo todo de todas as coisas, falavam da vida dos outros, vida de pessoas que eu conheço, eles falavam da vida dessas pessoas, falavam palavrões, blasfêmias, que mais? Mentiras, faziam ameaças de morte contra mim. Então eles falavam muitas coisas, não dá nem pra resumir. Eles me chamavam de alguns nomes, me chamavam de amaldiçoada, porque o satanista que levou meu nome pra roda do satanista me amaldiçoou com muitas maldições. O Senhor falou pra mim que foram muitas maldições que ele lançou sobre a minha vida, mas o Senhor quebrou todas. E eles me chamavam de amaldiçoada, me chamavam de cancerosa, me chamavam de lésbica, me chamavam... Eram vários nomes que eles me xingavam, vários nomes. Nomes de baixo calão, esses nomes que são palavrões, eles me chamavam desses nomes também. Então eles me chamavam de vários nomes ruins, né? É por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala. E teve uma batalha espiritual que eu ouvi aquela palavra: aceita que dói mais. E o Senhor, que dói menos, aceita que dói menos. O Senhor falou para mim que ele não se agrada que as pessoas, os cristãos, falem essa palavra, porque a primeira pessoa que falou essa palavra foi um satanista. Aceita que dói menos, foi um satanista. A primeira pessoa que pronunciou essa frase foi um satanista. Por isso o Senhor não gosta, o Senhor não se agrada que os servos dele falem essa palavra. Tá? Deixa eu ver aqui. Os satanistas, o assunto que eu vou tratar, os satanistas, eles tentam o povo, eles tentam os servos de Deus. O Senhor Jesus falou para mim que eles que fazem o povo de Deus pecar, eles tentam o povo de Deus a pecar. Quando o crente peca, eles acusam os crentes que eles fizeram pecar diante de Jesus. Eles ficam acusando e falando dos pecados dos crentes na frente de Jesus. Eles fazem fofoca. Eles costumavam, nas batalhas espirituais, como eles sabiam que eu estava ouvindo o que eles falavam, eles costumavam falar da vida de pessoas que eu conheço, pessoas que estão vivendo no pecado. Então eles vinham e traziam os acontecimentos, as coisas, os pecados dessas pessoas para mim, para falar para mim a respeito da vida dessas pessoas, crentes, tá? São pessoas crentes que estão vivendo no pecado, então eles falavam dessas pessoas para mim, porque havia um dos rituais que foram feitos para mim, também havia um ritual feito com o espírito de contenda e fofoca.
Então eles usavam o espírito da contenda, da fofoca, para trazer a vida dos outros, para mim ficar sabendo da vida dos outros. Então crente que gosta de saber da vida dos outros, que gosta de fazer fofoca, pode estar sendo influenciado por um espírito de contenda, espírito de fofoca, enviado por satanistas. Então a gente tem que vigiar naquilo que a gente fala. Não que eu não erre, eu erro também. Às vezes eu caio em algumas tentações. Quem é que não cai? Mas cair em tentação, em um pecado, não é andar na prática de pecado. Andar na prática, quem gosta de ficar falando da vida dos outros tem um hábito, é diferente. Às vezes a gente comenta alguma coisa que a gente não queria comentar, a gente pede perdão para Deus e não comenta mais. Mas agora viver na prática de estar falando da vida dos outros, como eu conheço pessoas que só falam da vida dos outros, então isso pode ser indício que essa pessoa esteja sendo influenciada por satanistas. Outra coisa, os satanistas, eles torturam. O que eles fazem com as pessoas? Eles invocam o espírito de enfermidades, e o Senhor falou para mim que uma das enfermidades que eles mais gostam de colocar nas pessoas é o câncer. Porque o câncer faz a pessoa sofrer muito, abate muito a pessoa, e eles gostam de colocar todas as enfermidades. Toda enfermidade que eles puderem usar para colocar nas pessoas, eles gostam. Mas uma da que eles gostam mais é o câncer, porque o câncer faz a pessoa sofrer muito. E eles acreditam, eles fazem isso porque isso é um método de tortura, né? E eles também fazem outros tipos de coisa financeiramente, eles também atrapalham a vida financeira da pessoa, porque também é um método de tortura, fazer a pessoa passar necessidade de alimentos, fazer a pessoa passar fome. A pessoa tem sintomas, dependendo de quanto tempo a pessoa fica sem comer, ela tem sintomas, dependendo de como ela come, ela fica desnutrida. A desnutrição gera sintomas, gera depressão, gera sonolência, gera vários sintomas. Então, eles gostam de fazer as pessoas passar necessidade de alimentos, gostam de fazer as pessoas se endividarem, de fazer as pessoas gastarem mais do que podem. Existem rituais também para isso, quando é ritual feito com dinheiro, para aquele satanista ganhar dinheiro, ele coloca o nome de uma pessoa na roda e ele ganha dinheiro através do ritual, e a pessoa que ele colocou na roda começa a sofrer problemas financeiros. E isso acontece no meio do satanismo. E deixa eu ver aqui o que eu anotei para não esquecer. Deixa eu falar das batalhas espirituais que eu passei. Não é que todas sejam iguais. Acontece de maneira diferente, porque eu já ouvi vários testemunhos sobre batalhas espirituais com satanistas e com bruxos. E os testemunhos que eu ouvi são diferentes dos meus e diferentes entre eles. Não são todos iguais. Comigo aconteceu o seguinte: ficavam 2 satanistas na parte mais baixa do céu, e esses 2 satanistas são satanistas de níveis menores, de força menor. Por isso que eles ficam numa parte mais baixa, que é para poder a força deles alcançar a pessoa que eles estão atacando. Então ficavam 2 satanistas. Cada satanista tinha 2 espíritos, se eu não estou enganada, 2 espíritos malignos com eles. E depois ficavam 4 satanistas na parte mais alta do céu. Esses 4 satanistas também, cada um deles tinha 2 espíritos. E depois um número maior de satanistas na parte mais alta do céu. Os satanistas que ficavam na parte do meio do céu, eles têm mais poder do que aqueles que ficavam na parte mais baixa. E os que ficavam na parte mais alta tinham mais poder do que aqueles que ficavam na parte do meio e na parte de baixo. Os que ficavam na parte do meio eram 4 satanistas, e os que ficavam na parte de cima, mais alta, eu não sei dizer porque o Senhor não me disse quantos eram, mas eram mais que 4. E eles me atacavam. O Senhor Jesus lutava contra os satanistas que estavam na parte mais alta do céu, porque era um grupo maior de satanistas. Então os anjos do Senhor e o Senhor lutavam contra esse grupo maior que ficava na parte mais alta, porque eles também têm um poder maior. Por isso que eles estavam na parte mais alta do céu. E o Senhor Jesus lutava também. Eu batalhava também, junto com o Senhor Jesus, contra os 4 satanistas que ficavam na parte do meio do céu e os que ficavam na parte de baixo. Então,
Como que era essa batalha? Quando eles falavam alguma palavra de maldição contra mim, o Senhor mandava repreender 2 vezes. Quando eles falavam fofoca, eu tinha que pedir livramento da parte do Senhor para não ser influenciada por espírito de fofoca ou contenda. Então tinha coisas que eles falavam que eu tinha que pedir livramento. Eu falei, Senhor, me livra em nome de Jesus e não me deixe cair em tentações. Então o Senhor me mandou, me orientou. Toda vez que eles lançassem uma seta na minha mente, sobre fofoca, sobre pecado, sobre qualquer coisa, era para eu pedir livramento e pedir que o Senhor não me deixasse cair em tentação. E nessas batalhas, algumas eu venci através do louvor, algumas, a maioria através do louvor. Então eu começava a louvar. Teve um dia que eu estava aqui, eu estava louvando ao Senhor e eu escutei a voz de um satanista falar assim: faz ela parar. E eu continuei louvando ao Senhor naquele dia e ganhei uma batalha espiritual. Então, ganhei uma batalha espiritual também no louvor contra o espírito de enfermidade. E enquanto eu ia cantando, eles iam falando o tempo todo para fazer eu perder a concentração, para poder parar de cantar. Teve vezes que eu não sabia, eles imitavam a voz do Senhor Jesus para eu parar, dizendo que a batalha já tinha acabado e que eu já tinha vencido. Então, quando eu parava, eu perdia a batalha porque dei ouvido a eles. Então, o Senhor me ensinou a reconhecer a voz dele para que eu não parasse. Então, das próximas outras vezes que eles falavam já terminou, já parou, eu continuava até eu ouvir o sinal que o Senhor colocou entre eu e ele para eu reconhecer a voz dele. Então, irmãos, batalha espiritual existe. Hoje, os satanistas, como eu já disse em vários outros vídeos, em vários outros áudios, eles são o exército do anticristo e eles estão lutando contra a igreja. Não adianta fugir. Eles são o exército do anticristo e estão lutando contra a igreja de Cristo. Então, quem não quer ser alvo de ataque de satanista, quem não quer perder batalha, tem que se preparar na oração, tem que se preparar no jejum, tem que se preparar no louvor. Por isso que eu compartilhei no grupo do Telegram ontem uma pasta que eu tenho com louvores, porque eu tenho uma pasta que eu escrevo louvores e quando eu não posso ligar o rádio, quando eu não posso ligar o som aqui, o computador, eu uso essa pasta para cantar louvores ao Senhor. Eu uso essa pasta, os louvores estão escritos na pasta, eu uso a pasta para cantar louvores ao Senhor e obter vitória no mundo espiritual. É isso. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Desculpa, gente. Ah, lembrei. O que os satanistas acreditam? Eles acreditam que eles vão para o inferno para torturar almas. Quais os satanistas que vão para o inferno? Que eles acreditam que vão para o inferno? Todos os satanistas que vencerem as batalhas espirituais, matarem as pessoas que o diabo mandar eles matarem, eles conseguirem vencer essas pessoas que o diabo mandar lutar contra elas, eles acreditam que eles vão morrer e eles vão para o inferno para torturar almas. Então eles praticam a tortura aqui na Terra, através da magia negra, porque eles acreditam que eles vão usar isso no inferno, que eles vão torturar pessoas no inferno. Eles não acreditam que eles vão para o inferno para sofrer como as outras almas que não obedeceram Jesus. Eles acreditam que eles vão para o inferno para torturar almas. Mas aqueles satanistas que morrem em batalha espiritual, porque alguns morrem em batalha espiritual, eles fazem projeção astral e eles passam muito tempo numa batalha, não terminam a batalha um tempo determinado que é dado no mundo espiritual para eles. Eles ficam presos e ao ficarem presos no mundo espiritual, o corpo não aguenta, porque a alma deles fica fora do corpo, o corpo deles não aguenta e tem parada cardíaca. Isso o Senhor me falou. Então eles morrem e eles acreditam que esses satanistas que morrem dessa forma vão para uma terra chamada Terra das Almas Perdidas e que lá as torturas são menores do que no inferno. É nisso que eles acreditam, por isso eles lutam, eles não desistem. Os satanistas nunca desistem de lutar, eles nunca desistem de nenhuma batalha. Eles nunca param de fazer o mal.
Então a gente deve orar. Quantas vezes a gente está cansado, a gente não quer orar, a gente não quer buscar a presença de Deus, mas a gente tem que lembrar que existe um exército, o exército do anticristo, que não desiste nunca, que eles estão ao redor dos crentes, vigiando os crentes, procurando oportunidade para fazer os crentes pecar e depois acusar os crentes e até tirar a vida de pessoas. Eles estão prontos para tudo que Satanás mandar eles fazerem. Enquanto às vezes a gente não quer orar, às vezes a gente não quer buscar a presença de Deus, às vezes por cansaço, às vezes por sono, às vezes por desânimo. Irmão, luta. Nós estamos numa batalha, nós estamos na última batalha. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração do fim dos tempos. Então nós temos que lutar para manter a nossa vida espiritual no altar. Seguir a doutrina bíblica, tanto a doutrina do comportamento, a doutrina da prática da palavra de Deus, como a doutrina das vestimentas, dos usos e costumes, da santidade, a doutrina da santidade do coração, da santidade do corpo, da santidade da mente, para poder vencer essa batalha. Amém? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.